Era uma noite fria, e no banco de uma praça silenciosa, um menino de apenas 5 anos se encolhia tentando se proteger do vento. Seus olhinhos brilhavam de tristeza e esperança quando murmurava baixinho: "Um dia eu vou ter uma casa, eu prometo." Sozinho, ele carregava nos ombros pequenos o peso da solidão, mas em seu coração ainda havia espaço para acreditar que alguém pudesse enxergar seu valor. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Esse gesto simples faz com que mais pessoas conheçam histórias de fé, superação e reviravoltas que aquecem o coração. E me conte aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu vou adorar saber até onde essa mensagem de esperança está chegando. O impacto da solidão naquela criança era profundo. Cada vez que passava despercebido pelas pessoas, sentia como se fosse invisível para o mundo. As lágrimas que caíam em silêncio eram reflexo de uma dor difícil de entender para alguém tão pequeno. Ainda assim, mesmo ferido, ele sonhava em ser chamado de filho e em encontrar um abraço que mudasse para sempre o rumo da sua vida. O vento da noite corria livre pela praça quase deserta, balançando as folhas secas que se acumulavam ao redor dos bancos de madeira gastos pelo tempo. Era um desses lugares que durante o dia parecia acolhedor, cheio de risadas, passos apressados e vendedores chamando clientes, mas que ao cair da noite se transformava em um cenário de silêncio profundo, quebrado apenas pelo rangido das árvores e pelo eco distante de algum cachorro latindo. No meio desse ambiente frio e solitário, estava um menino de apenas 5 anos. Pequeno demais para enfrentar tamanha solidão, mas forte o suficiente para resistir. Ele se encolhia no canto de um banco, abraçando os próprios joelhos, tentando usar o corpo magrinho como barreira contra o frio que insistia em cortar sua pele. Seus olhos, grandes e brilhantes, se levantavam de vez em quando para o céu estrelado, como se buscassem respostas que nunca chegavam. Em voz baixa, quase como um segredo compartilhado apenas com as estrelas, ele murmurava: "Um dia, eu vou ter uma casa, eu prometo. Eu vou ter uma cama quentinha e alguém que me chame de filho." Era um sussurro que carregava mais do que palavras. Era um pedido de socorro travestido de esperança. Um fio de vida ao qual aquela criança agarrava-se com todas as forças. À medida que a noite avançava, o frio parecia aumentar, e o banco duro sob seu corpo se tornava ainda mais incômodo. O menino tremia, mas, em vez de chorar alto, fechava os olhos e tentava imaginar como seria dormir em um quarto iluminado por um abajur, cercado por brinquedos coloridos e com um cobertor quente cobrindo-lhe até o queixo. Por um instante deixou escapar um sorriso pequeno e tímido, como se aquela fantasia fosse capaz de aquecer seu corpo. Mas logo o barulho de passos ecoando pela calçada o fez abrir os olhos, desperto e em alerta. Um casal passou apressado, e o homem chegou a lançar um olhar rápido em sua direção, mas logo desviou, acelerando o passo. O menino acompanhou-os com os olhos, esperando, talvez, uma palavra, um gesto, mas nada veio. Ele suspirou, e em seu pensamento ecoou a frase que tantas vezes se repetia: "Por que ninguém me vê? Será que eu sou invisível?" A inocência de seus 5 anos ainda o fazia acreditar que alguém poderia parar, conversar, estender a mão. Mas a cada noite que passava essa fé era testada, e a dor da indiferença cravava-se mais fundo em seu pequeno coração. Apesar do vazio que o cercava, havia dentro dele uma força difícil de explicar. Ele falava sozinho, como quem conversa com um amigo imaginário. E talvez fosse essa maneira de suportar tanto silêncio. "Ei, você aí em cima, você acha que um dia alguém vai gostar de mim? Eu prometo que vou ser bonzinho, não vou dar trabalho. Eu só queria ter um colo." Suas palavras eram simples, próprias de uma criança que ainda não compreendia a dureza do mundo, mas cada frase era carregada de uma dor que tocaria fundo qualquer coração disposto a ouvir. Era impossível não se emocionar diante de tanta fragilidade exposta e, ao mesmo tempo, de tanta pureza. Ele não pedia brinquedos caros nem roupas bonitas,
apenas desejava amor. E era essa simplicidade que tornava sua dor ainda mais pungente. O frio aumentou quando uma rajada de vento atravessou a praça, fazendo o menino encolher-se ainda mais. Ele esfregou as mãos uma na outra, tentando produzir algum calor. E encostou o braço no banco, fechando os olhos por um instante. A fome começava a incomodar, um vazio no estômago que já era companheiro diário. Mas mesmo com a barriga roncando, ele preferia pensar em lembranças boas ou inventar histórias na mente. Se eu tivesse uma mãe agora, ela me cobriria com uma manta e diria: "Dorme, meu filho, amanhã vai ser um dia lindo." Ao imaginar essa cena, lágrimas discretas escaparam de seus olhos, deslizando pelo rosto marcado pela poeira da rua. Ele as enxugou com pressa, quase como se quisesse esconder sua dor até de si mesmo, e respirou fundo, tentando acreditar que de alguma forma sua oração silenciosa seria ouvida. Enquanto isso, a praça parecia testemunhar aquela cena com uma espécie de cumplicidade silenciosa. O poste de luz mais próximo lançava um brilho amarelado sobre o banco, criando um contraste entre sombra e claridade, como se fosse um palco improvisado, onde o menino era o protagonista de uma história que ninguém parava para assistir. Havia uma poesia dolorosa naquele quadro. Uma criança tão pequena enfrentando o frio da noite, mas ainda assim falando de esperança. "Um dia", repetiu ele, quase adormecendo, "um dia alguém vai me querer de verdade." E nessa frase simples estava concentrado todo o peso e toda a beleza de sua luta. Era o clamor de um coração que, mesmo machucado, se recusava a desistir do amor. E essa recusa, mais do que tudo, era o que mantinha viva a chama que o faria resistir até a chegada de um novo amanhecer. O sol mal começava a nascer e já tingia o céu com tons de laranja e rosa, iluminando pouco a pouco a praça silenciosa. O menino, que havia passado a noite encolhido no banco duro, abriu os olhos devagar, sentindo o corpo doer por cada instante mal dormido. Ele se espreguiçou, esfregando os olhos pequenos, ainda pesados de sono, e olhou em volta como quem procurava alguma novidade. Nada havia mudado. O chão ainda estava coberto de folhas secas e papéis jogados, os postes ainda pareciam gigantes silenciosos vigiando a praça. Com a barriga roncando, levantou-se lentamente, seus pés descalços tocando o cimento frio da calçada. A primeira missão do dia era sempre a mesma: encontrar água. Caminhando com passos curtos, ele se aproximou da velha bica de ferro que ficava no canto da praça, um objeto esquecido pela pressa da cidade, mas essencial para sua sobrevivência. Colocou as mãos em concha, deixou a água gelada escorrer e bebeu como quem saboreia um tesouro. Depois molhou o rosto, tentando afastar o cansaço da noite, e sorriu timidamente para seu próprio reflexo distorcido. "Bom dia, eu", disse em voz baixa, como quem conversa consigo mesmo, tentando arrancar ânimo de dentro de sua solidão. Quando a praça começou a ganhar movimento, com trabalhadores atravessando-a apressados em direção ao ponto de ônibus, o menino já estava sentado em um canto, observando cada pessoa com um olhar de expectativa. Era ali que ele testava diariamente sua esperança. Talvez alguém lhe dirigisse uma palavra, talvez alguém oferecesse um pedaço de pão. Ele não pedia alto, apenas olhava, e em alguns momentos reunia coragem para se aproximar. Nesse dia, uma senhora que carregava sacolas pesadas passou perto e ele, juntando forças, disse com a voz engolida pela vergonha: "Moça, a senhora teria um pãozinho?" A mulher, sem olhar para ele, apenas acelerou o passo, fingindo não ouvir. O menino suspirou, baixou a cabeça, mas em seguida murmurou: "Tudo bem, amanhã eu tento de novo." Não havia raiva em suas palavras, apenas uma resignação dolorosa de quem já havia aprendido cedo demais que a vida não é justa. Ainda assim, cada recusa não apagava a chama de sua vontade de tentar novamente. Mais tarde, um vendedor ambulante apareceu com uma caixa de pães fresquinhos. O cheiro se espalhou pela praça, aguçando ainda mais a fome do garoto. Ele se aproximou devagar, os olhos fixos na cesta, e arriscou um sorriso tímido. "Senhor, posso ajudar a carregar sua caixa e o senhor me dá um pão?" perguntou, tentando parecer confiante. O homem, ocupado em organizar sua banca improvisada, olhou rapidamente para o menino e respondeu seco: "Vá embora, moleque. Isso aqui não é lugar para você."
A rejeição doeu como uma pancada. O menino recuou, encolheu os ombros, mas logo falou consigo mesmo. Eu só queria ajudar. Essas palavras escaparam como um sussurro carregado de dor. E por um instante seus olhos marejaram, mas ele engoliu o choro e continuou andando pela praça, como se procurar outro gesto de bondade fosse a única saída. Apesar de tantos nãos, havia dias em que pequenos milagres aconteciam. Uma vendedora de flores, que montava sempre sua barraca colorida perto da igreja, notou o menino observando os buquês. Ela se aproximou com um olhar suave e perguntou: "Você gosta de flores?" Ele respondeu sorrindo: "Elas são bonitas, parecem sorrir para mim." A mulher, emocionada com a resposta, entregou-lhe um pão embrulhado em guardanapo e disse: "Toma, meu pequeno, come devagar, e lembra, Deus sempre olha por nós." O menino agarrou o pão como quem segura um tesouro e agradeceu. "Obrigado, tia, eu nunca vou esquecer." O sabor daquele pedaço simples era para ele um banquete, e cada mordida vinha acompanhada de uma mistura de alegria e alívio. Mesmo sem perceber, sua fala revelava a pureza de quem não guardava rancor, apenas gratidão por cada gesto de bondade que surgia em meio ao descaso. No fim daquela manhã, enquanto via as pessoas correndo para seus compromissos, o menino se deitou novamente no banco, ainda sentindo o gosto do pão que ganhara. O estômago estava um pouco mais calmo, mas a mente inquieta rodava em sonhos impossíveis. Será que um dia vou ter uma cozinha só minha, com comida todos os dias? Perguntou em voz alta, como se as árvores pudessem responder. Em seguida fechou os olhos e continuou: "Eu prometo que eu vou ser obediente, que vou dar muito amor, se alguém me quiser." Essas falas simples, cheias de inocência e entrega, revelavam o coração de uma criança que, apesar de todas as dificuldades, ainda acreditava no poder do amor. E era essa crença, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo, que mantinha viva a sua esperança de que, um dia, a rotina cruel da praça seria apenas uma lembrança distante. As horas do dia corriam lentas, e a praça, que pela manhã se enchia de passos apressados, agora no início da tarde, era tomada por um movimento mais tranquilo, com pessoas atravessando o espaço em busca de sombra e algum descanso. O menino, sentado em seu banco preferido, observava tudo com olhos atentos. Cada pessoa que passava era, para ele, uma oportunidade de ser visto, de ser notado, mas o que recebia em troca era quase sempre o mesmo silêncio indiferente. Algumas mães passavam apressadas, puxando seus filhos pela mão, e quando os pequenos olhavam para ele com curiosidade, logo eram repreendidos com frases secas como "não olha para lá" ou "anda depressa, não se atrase." O menino encolhia os ombros e virava o rosto, sentindo aquele gesto como uma rejeição ainda maior do que a ausência de palavras. Dentro de si, perguntava em silêncio: será que eu sou mesmo invisível? Ou será que ninguém quer me enxergar? Ele tentava transformar aquela dor em coragem, e às vezes falava sozinho, como se estivesse ensaiando um diálogo que nunca acontecia. "Oi, moço, eu sou o João, posso conversar com você?" dizia em voz baixa, ensaiando com as mãos gesticulando no ar. Depois respondia a si mesmo como se fosse outra pessoa. "Claro, João, senta aqui comigo, conta a sua história." E então ele sorria. Mas o sorriso não durava, porque logo se lembrava de que a vida real não lhe oferecia essas respostas. O menino era um ser de imaginação fértil, e talvez fosse essa a sua maior defesa contra a dor da solidão. Criava amigos invisíveis, inventava histórias para as árvores e até falava com os pombos que circulavam pela praça. "Vocês têm asas, né? Aposto que podem voar até encontrar uma casa quentinha. Se eu tivesse asas, eu também iria", confidenciava aos pássaros, rindo um pouco de sua própria ideia, mas logo voltando a um olhar distante e triste. Em certos momentos, o peso da indiferença era tão grande que ele não conseguia conter as lágrimas. Certa vez, enquanto observava um grupo de crianças brincando de bola perto dali, viu uma delas cair no chão e ser prontamente levantada pelo pai, que correu preocupado. O menino apertou os punhos, sentindo uma dor que não sabia explicar direito. Ele murmurou para si mesmo: "Se eu caísse agora, será que alguém me levantaria?" A pergunta saiu carregada de uma inocência devastadora, e seu choro silencioso se misturou ao barulho dos risos que vinham daquelas crianças. Era como se o mundo inteiro estivesse dividido em dois. De um lado,
a vida que seguia cheia de afeto e cuidado. Do outro, ele, pequeno e solitário, tentando encontrar seu lugar. Ainda assim, mesmo ferido por dentro, havia uma chama que não se apagava. Ele acreditava que em algum momento alguém o enxergaria de verdade. À noite, quando o silêncio da praça voltava a reinar, ele se deitava olhando para as estrelas e fazia promessas a si mesmo. Eu não vou desistir. Dizia em voz firme, quase como se estivesse desafiando a escuridão. Um dia, alguém vai me chamar de filho. Um dia vou ter um colo para correr quando sentir medo. E quando isso acontecer, vou abraçar forte e nunca mais soltar. Essas palavras, embora ditas para ninguém, ecoavam como um pacto sagrado dentro de seu coração. O menino não permitia que a rejeição o transformasse em amargura. Ao contrário, cada ferida parecia aumentar sua capacidade de sonhar com o impossível. E havia também momentos em que a fé infantil transformava sua dor em ternura. Ao ver um idoso solitário atravessar uma praça com dificuldade, ele se levantou e correu para ajudar a pegar uma bengala que havia caído. O homem, surpreso com a gentileza, agradeceu rapidamente e seguiu seu caminho sem perguntar nada além de obrigado. O menino ficou parado, observando a figura que se afastava, e suspirou. Eu só queria que alguém ficasse comigo, que não fosse embora tão depressa. Essa frase simples, dita ao vento, carregava toda a sua carência, toda a sua vontade de ser lembrado. Era uma confissão sincera, que revelava a essência de sua personalidade, a pureza de quem só queria amar e ser amado, sem pedir nada além do essencial. A cada dia que passava, o menino aprendia a conviver com a solidão, mas não se acostumava a ela. Era como uma ferida que cicatrizava por fora, mas ardia por dentro. Ele continuava tentando sorrir, continuava tentando conversar com estranhos, continuava acreditando que bastava mais um pouco de paciência para que a sua vida mudasse. E talvez fosse essa insistência quase teimosa que o mantinha vivo. No fundo, o menino sabia que não poderia viver para sempre apenas de sonhos. Mas enquanto não chegava o dia da sua reviravolta, era nos sonhos que ele encontrava abrigo. E nesse abrigo feito de esperança, ainda havia espaço para acreditar que a solidão não seria eterna. Que o silêncio das pessoas um dia seria quebrado por uma voz doce chamando simplesmente de meu filho. A tarde se estendia preguiçosa, com o sol derramando sua luz dourada sobre a praça. O menino, cansado de mais um dia de olhares indiferentes, permanecia sentado no banco de sempre, abraçando os joelhos e olhando para o chão como quem tenta encontrar respostas entre as rachaduras do cimento. O barulho distante das crianças brincando, misturado ao som dos carros que passavam nas ruas próximas, criava um contraste doloroso. Era como se a vida se agitasse em todos os cantos, menos no seu pequeno mundo silencioso. Foi então que ele ouviu passos suaves se aproximando. Levantou os olhos devagar e viu uma menina de aparência simples, talvez 1 ou 2 anos mais velha, com roupas surradas e um cabelo preso de qualquer jeito. Ela carregava um olhar curioso, meio desconfiado, mas também uma centelha de bondade que o menino não estava acostumado a encontrar. Sentou-se ao seu lado sem pedir permissão, como quem já conhecia o lugar, e abriu um pedaço de pão endurecido que trazia nas mãos. O menino a observava em silêncio, dividido entre a surpresa e a timidez. A menina, percebendo seu olhar fixo, partiu o pão ao meio e estendeu a ele. Quer um pedaço? Tá meio duro, mas dá para enganar a fome, disse com um sorriso que parecia mais maduro do que sua idade permitia. O menino hesitou por um instante, mas logo aceitou o pão com as mãos trêmulas, murmurando um obrigado quase inaudível. Deu uma mordida pequena, sentindo o gosto seco se misturar à gratidão de não estar sozinho naquele instante. Depois de alguns segundos de silêncio, foi a menina quem puxou o assunto. Você sempre fica aqui, né? Eu já te vi outras vezes, sempre nesse banco. Ele abaixou os olhos e respondeu. É o único lugar que eu tenho. Aqui é minha casa. Essa frase, tão simples e tão dolorosa, fez a menina respirar fundo antes de dizer: eu também não tenho casa de verdade. Às vezes durmo em abrigos, às vezes embaixo de marquises. A gente aprende a se virar. Essa confissão criou entre eles uma ligação imediata,
como se dois mundos solitários finalmente se reconhecessem. O menino, ainda segurando o pedaço de pão, tirou do bolso um pequeno lápis quebrado que guardava como se fosse um tesouro. Ele o segurava com cuidado, como quem teme que qualquer movimento brusco possa destruí-lo. A menina arregalou os olhos e perguntou curiosa: "Por que você guarda isso? Não dá nem para escrever direito com uma ponta tão pequena?" Ele sorriu tímido, quase envergonhado, e respondeu: "É que eu queria escrever uma carta. Uma carta pedindo uma família, mas eu não sei escrever muito bem. Eu só sei algumas palavras." A menina ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ele como se tentasse entender a profundidade daquela vontade. Depois abriu um sorriso leve e disse: "Se você quiser, eu posso te ajudar. Eu sei escrever mais coisas. A gente pode escrever essa carta juntos." A reação do menino foi imediata. Seus olhos iluminaram de um jeito que não acontecia há muito tempo. Ele apertou o lápis na mão e disse com entusiasmo contido: "Sério? Você faria isso por mim?" A menina assentiu com firmeza, como se estivesse fazendo uma promessa solene, e respondeu: "Claro que sim. Todo mundo merece ter alguém. E se escrever ajuda, então a gente escreve." O menino respirou fundo, como se estivesse prestes a dar o primeiro passo em direção a um sonho antigo, e murmurou: "Eu quero escrever que vou dar muito amor, que vou ser obediente, que não vou dar trabalho. Quero que alguém saiba disso." A menina, tocada pela pureza dessas palavras, o olhou nos olhos e disse com ternura: "Você não precisa prometer tanto. Só de ser você já merece amor." Essa frase, simples e verdadeira, caiu sobre ele como um abraço invisível, e por um instante ele acreditou que talvez estivesse mais perto do que imaginava de ser visto de verdade. Sentados lado a lado no banco, dividindo um pão duro e um lápis quebrado, eles começaram a sonhar com o que poderiam escrever. Não havia papel ainda. Não havia lugar seguro. Mas havia duas crianças feridas encontrando consolo uma na outra. O menino, que até então falava sozinho para as estrelas, agora tinha alguém que o escutava de verdade. Ele sorriu tímido e disse: "Sabe, eu acho que hoje eu não vou me sentir invisível, porque você me viu." A menina retribuiu o sorriso e respondeu: "E eu vou continuar vendo. Ninguém devia passar a vida sozinho." E naquela tarde, em meio à praça que tantas vezes fora palco de indiferença, nasceu uma amizade improvável, marcada por partilhas simples, palavras cheias de significado e a promessa de que, juntos, eles dariam forma a um pedaço de papel que poderia mudar para sempre o destino de um menino que só queria ser chamado de filho. A tarde avançava devagar e o sol já começava a perder a intensidade, pintando o céu com tons dourados que refletiam nas árvores da praça. O menino olhava para o chão, com o lápis quebrado firme entre os dedos, como se segurasse uma chave para um mundo que ainda não conhecia. A menina ao seu lado observava-o em silêncio, percebendo que havia ali mais do que um simples objeto. Havia um sonho escondido naquela ponta de grafite gasto. Ele respirou fundo, quase como quem busca coragem para abrir o coração, e disse: "Eu penso sempre nessa carta. Penso que se alguém encontrasse ela, poderia me querer, mas eu não sei como escrever as palavras certas." A menina sorriu de leve e respondeu: "As palavras certas saem do coração. Eu posso te ajudar a colocar no papel o que você sente. Não precisa ter medo." Aquelas palavras tocaram fundo e o menino abaixou a cabeça, emocionado por finalmente alguém se importar com o seu desejo mais profundo. Os dois começaram a procurar algum pedaço de papel que pudesse servir. Caminharam juntos pela praça, revirando cantos e olhando perto das lixeiras, até que a menina encontrou uma folha amassada, provavelmente descartada de algum caderno escolar. Ela alisou o papel com as mãos pequenas e o entregou a ele, dizendo: "Não é novo, mas vai servir. O importante não é como está o papel, e sim o que a gente vai escrever nele." O menino segurou a folha com cuidado, como se fosse ouro, e seus olhos brilharam pela primeira vez em muito tempo. Ele acariciou a superfície marcada, imaginando que ali caberiam seus sonhos, e murmurou: "Eu quero escrever que vou dar muito amor, que nunca vou ser motivo de tristeza, que só quero uma chance de ser feliz." A menina assentiu, compreendendo a sinceridade daquela fala, e disse:
Então vamos escrever exatamente isso, sem medo, porque quem ler precisa sentir a verdade do seu coração. Sentaram-se de volta no banco, a folha estendida entre eles e o lápis apoiado sobre o papel. O menino ditava com cuidado e a menina escrevia devagar, caprichando para que as letras, mesmo tortas, pudessem carregar toda a força das palavras. Ele começou dizendo: "Querida família, se um dia alguém me quiser..." Pausou, a voz embargada, e completou com os olhos marejados: "Eu prometo dar muito amor." A menina olhou para ele com ternura e perguntou: "Quer acrescentar mais alguma coisa?" Ele pensou por alguns segundos e respondeu: "Escreve que eu vou ser obediente, que vou ajudar em casa, que vou aprender tudo direitinho. Mas escreve também que eu só preciso de carinho." Ela escreveu exatamente como ele pediu, mas ao terminar, olhou firme para ele e disse: "Você não precisa prometer ser perfeito para merecer amor. Só o fato de você existir já é motivo suficiente para alguém querer cuidar de você." O menino baixou os olhos, emocionado, e murmurou: "Mas se eu falar que vou ser bom, talvez alguém me escolha." A cada frase ditada, a carta tomava forma, e com ela crescia a esperança que aquecia o peito do menino. Ele pedia pouco, mas pedia tudo: uma família, um abraço, um lar. Enquanto a menina escrevia, ele a observava com atenção, admirando a paciência e o cuidado que ela colocava em cada letra. "Obrigado por me ajudar", disse baixinho. E ela respondeu: "Eu também sei o que é sentir falta de alguém. Então, quando eu te ajudo, parece que eu estou escrevendo um pouco da minha própria história." Aquilo criou entre eles uma ligação ainda mais forte, como se as dores parecidas os unissem em um pacto silencioso de sobrevivência e esperança. Eles já não eram apenas duas crianças perdidas na praça, mas dois corações que se encontraram para dar forma a um sonho. Quando terminaram de escrever, dobraram o papel com cuidado, como quem guarda uma joia rara. O menino segurou a carta junto ao peito e disse: "Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu tenho na vida, mais até do que o pão que a gente come." A menina sorriu e respondeu: "É importante porque é a sua voz, é o que você tem de mais bonito, e uma voz como essa merece ser ouvida." Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o canto dos pássaros que voltavam para as árvores, até que o menino, com a coragem renovada, falou: "Eu vou deixar essa carta no banco. Quem sabe alguém encontre." A menina concordou, mas antes de deixarem o papel ali, ela disse: "Seja o que for, você não vai estar mais sozinho. Agora você tem a mim. E um amigo também é uma família que a gente encontra pelo caminho." O menino a abraçou com força, sentindo pela primeira vez em muito tempo que, mesmo sem ter um lar ainda, já tinha encontrado uma parte do que tanto procurava: alguém que acreditava nele. O entardecer chegava lentamente e a praça começava a se esvaziar. Os últimos raios de sol desenhavam sombras longas no chão, criando uma atmosfera quase mágica, como se o mundo se preparasse para guardar um segredo. O menino e a menina estavam novamente sentados no banco, com a carta dobrada entre as mãos. Ele olhava para aquele pedaço de papel com devoção, como quem observa um tesouro que nasceu do fundo da alma. Passava os dedos miúdos pelas dobras, como se quisesse sentir cada palavra gravada na textura do papel amassado. "Será que alguém vai ler e acreditar em mim?" perguntou de repente, quebrando o silêncio. Sua voz tremia entre o medo e a esperança. A menina, que o observava com paciência, respondeu: "Quando alguém ler, vai sentir que foi escrito de verdade. Palavras que vêm do coração sempre encontram quem precisa delas." O menino respirou fundo, tentando se encher da coragem que faltava, e murmurou: "Então vamos deixar aqui, no banco, como uma semente. Talvez amanhã floresça." Aos poucos, ele abriu a carta e pediu que a menina lesse em voz alta, como se quisesse ouvir de fora aquilo que tanto desejava. Ela ajeitou o papel nas mãos e começou a leitura. "Querida família, se um dia alguém me quiser, eu prometo dar muito amor. Prometo ser obediente, aprender tudo direitinho e nunca dar trabalho. Só preciso de carinho." Quando terminou, ergueu os olhos marejados e olhou para ele.
O menino ficou em silêncio, absorvendo suas próprias palavras como se as escutasse pela primeira vez. Depois, com um suspiro pesado, disse: Eu falei tudo o que sinto, mas e se ninguém acreditar em mim? E se acharem que eu sou só mais um menino da rua? A menina se inclinou para frente, segurou as mãos dele e respondeu firme: Não importa se muita gente não acreditar, basta uma pessoa acreditar, só uma. Essa pessoa pode mudar toda a sua vida. Ele a encarou com um olhar misto de medo e esperança, e por um instante deixou escapar um sorriso frágil, como se estivesse começando a acreditar no impossível. A carta foi colocada com cuidado sobre o banco, dobrada de modo que pudesse chamar a atenção de alguém que passasse. O menino olhou para ela várias vezes, como quem hesita em se separar de algo precioso. Parece que estou deixando um pedaço de mim aqui, confessou em voz baixa. A menina, sempre prática, respondeu: E está mesmo. Mas às vezes a gente precisa deixar uma parte do nosso coração voar para que alguém o encontre. Você não está perdendo, está entregando ao destino. O menino pensou por alguns segundos e concordou com um aceno tímido. Eu vou confiar. Então, com um gesto cerimonioso, afastou-se alguns passos como se estivesse permitindo que o papel fosse livre. Enquanto a noite caía, eles permaneceram próximos, vigiando a carta de longe. O movimento da praça diminuía, e os poucos que passavam nem sequer notavam o papel esquecido sobre o banco. O menino observava cada um com ansiedade, como se quisesse adivinhar quem seria a pessoa escolhida para encontrar aquelas palavras. Será que vai ser hoje? Perguntou várias vezes. A menina, paciente, respondia: Pode ser hoje, pode ser amanhã. O importante é que a carta está lá. Agora ela tem sua própria vida. O menino se encolheu, abraçando os joelhos, e disse: Eu não sabia que palavras podiam ser tão poderosas. Parece que a gente colocou toda a minha alma neste papel. A menina sorriu, orgulhosa, e completou: E foi exatamente isso que a gente fez. Por isso alguém vai sentir. Ninguém consegue ignorar uma alma que pede amor. No meio da vigília silenciosa, o menino começou a imaginar em voz alta o que poderia acontecer. Será que, se uma mãe encontrar essa carta, será que ela vai me abraçar forte? Será que vai dizer que eu sou filho dela desde sempre? Os olhos dele brilhavam ao descrever o sonho, e a menina o ouvia como quem escuta uma música. E se for um pai? Será que ele vai segurar minha mão e me levar para casa? A menina colocou a mão sobre o ombro dele e disse: Quem quer que seja, vai ser alguém que vai te querer de verdade. E isso é o que mais importa. Ele a encarou com um olhar misto de medo e esperança, e por um instante deixou escapar um sorriso frágil, como se estivesse começando a acreditar no impossível. A carta foi colocada com cuidado sobre o banco, dobrada de modo que pudesse chamar a atenção de alguém que passasse. O menino olhou para ela várias vezes, como quem hesita em se separar de algo precioso. Parece que estou deixando um pedaço de mim aqui, confessou em voz baixa. A menina, sempre prática, respondeu: E está mesmo. Mas às vezes a gente precisa deixar uma parte do nosso coração voar para que alguém o encontre. Você não está perdendo, está entregando ao destino. O menino pensou por alguns segundos e concordou com um aceno tímido. Eu vou confiar. Então, com um gesto cerimonioso, afastou-se alguns passos, como se estivesse permitindo que o papel fosse livre. Enquanto a noite caía, eles permaneceram próximos, vigiando a carta de longe. O movimento da praça diminuía, e os poucos que passavam nem sequer notavam o papel esquecido sobre o banco. O menino observava cada um com ansiedade, como se quisesse adivinhar quem seria a pessoa escolhida para encontrar aquelas palavras. Será que vai ser hoje? Perguntou várias vezes. A menina, paciente, respondia: Pode ser hoje, pode ser amanhã. O importante é que a carta está lá. Agora ela tem sua própria vida. O menino se encolheu, abraçando os joelhos, e disse: Eu não sabia que palavras podiam ser tão poderosas. Parece que a gente colocou toda a minha alma neste papel. A menina sorriu, orgulhosa, e completou: E foi exatamente isso que a gente fez. Por isso alguém vai sentir. Ninguém consegue ignorar uma alma que pede amor. No meio da vigília silenciosa, o menino começou a imaginar em voz alta o que poderia acontecer.
Será que se uma mãe encontrar essa carta, será que ela vai me abraçar forte? Será que vai dizer que eu sou filho dela desde sempre? Os olhos dele brilhavam ao descrever o sonho. E a menina o ouvia como quem escuta uma música. E se for um pai, será que ele vai segurar minha mão e me levar para casa? A menina colocou a mão sobre o ombro dele e disse: quem quer que seja, vai ser alguém que vai te querer de verdade, e isso é o que mais importa. Ele a encarou com um olhar misto de medo e esperança, e por um instante deixou escapar um sorriso frágil, como se estivesse começando a acreditar no impossível. A carta foi colocada com cuidado sobre o banco, dobrada de modo que pudesse chamar a atenção de alguém que passasse. O menino olhou para ela várias vezes, como quem hesita em se separar de algo precioso. Parece que estou deixando um pedaço de mim aqui, confessou em voz baixa. A menina, sempre prática, respondeu: e está mesmo. Mas às vezes a gente precisa deixar uma parte do nosso coração voar para que alguém o encontre. Você não está perdendo, está entregando ao destino. O menino pensou por alguns segundos e concordou com um aceno tímido. Eu vou confiar. Então, com um gesto cerimonioso, afastou-se alguns passos, como se estivesse permitindo que o papel fosse livre. A manhã seguinte amanheceu tranquila, com o céu claro e o canto dos pássaros preenchendo os galhos das árvores da praça. O menino ainda dormia encolhido no banco, abraçado às próprias pernas, enquanto a carta repousava a poucos centímetros dele, dobrada com cuidado, como um pequeno segredo, à espera de ser revelado. O papel, amassado e com algumas manchas da noite úmida, parecia insignificante aos olhos distraídos de quem passava apressado, mas para ele, aquele pedaço de papel representava tudo o que havia de mais valioso: sua voz, seu pedido silencioso por amor, sua esperança traduzida em palavras simples. O movimento da praça começava a aumentar quando uma senhora de cabelos grisalhos, andar calmo e olhar atento, atravessou o espaço em direção ao banco. Ela carregava uma sacola de compras e caminhava devagar, como quem observa os detalhes do mundo à sua volta. Ao se aproximar, notou o papel solto e, movida pela curiosidade, abaixou-se para pegá-lo. Desdobrou a carta com cuidado, como se temesse rasgá-la, e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as frases curtas e carregadas de emoção, algo dentro dela foi se transformando. Querida família, se um dia alguém me quiser, eu prometo dar muito amor. Sua respiração ficou pesada e ela parou por um instante, encarando aquelas palavras como se fossem punhaladas doces em seu coração. Continuou. Prometo ser obediente, aprender tudo direitinho e nunca dar trabalho. Só preciso de carinho. Quando terminou a leitura, lágrimas já escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Ela murmurou para si mesma: meu Deus, quem teria escrito isso? Que alma tão pequena e tão machucada poderia ter pedido algo assim? A senhora olhou em volta, com o coração apertado, como se buscasse a resposta em cada canto da praça. Foi então que seus olhos encontraram a figura frágil do menino, ainda adormecido,
encolhido no banco, como quem tenta desaparecer do mundo. O coração da mulher acelerou, e por alguns segundos ela permaneceu parada, apenas observando. As roupas dele estavam sujas, os pés descalços, o rosto manchado de poeira. Mas havia algo naquela imagem que falava mais alto do que a aparência. A pureza de uma criança que ainda acreditava no amor, mesmo depois de tantas rejeições. A senhora se aproximou devagar, como se temesse assustá-lo, e sentou-se ao seu lado. Estendeu a mão trêmula e chamou baixinho. Meu filho? A palavra escapou de seus lábios com uma naturalidade que a surpreendeu, como se já fosse parte dela há muito tempo. O menino abriu os olhos lentamente, confuso com a voz suave que o chamava. Quando a viu, recuou instintivamente, como fazia sempre que alguém se aproximava. Seus olhos expressavam medo, mas também uma ponta de curiosidade. "Quem é a senhora?" perguntou em voz baixa, desconfiado. Ela sorriu entre as lágrimas e respondeu: "Sou alguém que encontrou suas palavras. Eu li a sua carta." O menino arregalou os olhos, sentindo o coração disparar. Sentou-se rapidamente e olhou ao redor, percebendo que o papel já não estava mais onde havia deixado. "A senhora leu mesmo? Então sabe o que eu pedi?" disse ele com uma mistura de esperança e vergonha. A mulher segurou sua mão pequena e respondeu: "Eu sei. E cada palavra entrou direto no meu coração. Você pediu tão pouco e ainda assim pediu tudo. Pediu amor. E ninguém deveria ter que pedir por isso." O menino não sabia o que dizer. Seus olhos marejaram e ele abaixou a cabeça, murmurando: "Eu pensei que ninguém ia se importar. Pensei que minha carta ia voar com o vento." A senhora apertou sua mão com delicadeza e falou: "Mas eu me importei. Eu encontrei sua carta e foi como se eu tivesse encontrado você, como se o destino tivesse me trazido até aqui." Ele levantou os olhos devagar, buscando em seu rosto algum sinal de mentira, mas encontrou apenas sinceridade. Por um momento, se permitiu acreditar. "A senhora acha que alguém poderia mesmo me querer? Eu não sou bonito, não tenho nada para dar, só tenho eu", disse com uma voz frágil, revelando a insegurança de quem já havia sido rejeitado muitas vezes. A mulher puxou ele para mais perto e respondeu firme, quase como uma promessa: "Você é tudo. Você é exatamente o que eu estava procurando, mesmo sem saber. Amor não se mede pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é. E você é um menino cheio de luz, eu vejo isso nos seus olhos." O menino deixou escapar um soluço, sentindo algo que há muito tempo não sentia: esperança verdadeira. Encostou a cabeça no ombro dela, ainda desconfiado, mas já deixando que o calor daquele gesto o envolvesse. "Eu só queria um colo. Só queria ouvir alguém me chamar de filho", confessou com a voz embargada. A senhora acariciou seus cabelos e respondeu baixinho: "E você acaba de encontrar. A partir de hoje, você nunca mais vai estar sozinho." Naquele instante, a praça inteira parecia ter parado para testemunhar o encontro de duas almas. O papel que antes parecia frágil, agora se tornara o elo entre um coração machucado e um coração disposto a amar. O menino, ainda tremendo entre medo e alegria, sussurrou: "Então minha carta funcionou?" E a mulher, com um sorriso banhado em lágrimas, respondeu: "Funcionou, meu filho, porque eu não encontrei apenas uma carta, encontrei você." O sol já estava mais alto quando a senhora segurou com firmeza a pequena mão do menino, que ainda hesitava em acreditar naquilo que estava acontecendo. Seus olhos grandes e assustados examinavam cada detalhe dela, como se buscassem encontrar algum sinal de falsidade, algum gesto que confirmasse o medo que sempre o acompanhara. Mas, ao contrário, havia apenas ternura no olhar da mulher. A proximidade dela despertava nele uma mistura de desconfiança e esperança, sentimentos que lutavam dentro de seu peito frágil. Ele se encolheu, como quem se protege de um golpe invisível, e perguntou num fio de voz: "Por que a senhora está aqui comigo? Ninguém nunca quis ficar. Todo mundo passa e vai embora." A mulher inclinou-se suavemente para que seus olhos ficassem na mesma altura dos dele, e respondeu com firmeza: "Porque eu vi você, eu li suas palavras e não consegui ignorar. Você não é invisível para mim, você é importante." Aquelas palavras bateram fundo, mas o menino não sabia como reagir. Seus lábios tremiam e ele murmurou: "Importante?
Eu nunca fui importante para ninguém. O coração da senhora apertou ao ouvir isso, e ela acariciou-lhe o rosto sujo de poeira, limpando com os dedos algumas lágrimas que começavam a rolar. Você é importante desde o dia em que nasceu. O mundo pode ter se esquecido de dizer isso a você, mas eu estou aqui para lembrar. E se você deixar, eu posso ser a prova viva de que nunca mais precisará se sentir sozinho, disse ela com uma voz firme, mas cheia de emoção. O menino fechou os olhos por um instante, tentando conter o choro, mas não o resistiu. Encostou a cabeça no ombro dela, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro para descansar. Eu queria acreditar nisso, mas eu tenho medo, confessou, sua voz abafada pelo tecido da roupa dela. A senhora a envolveu num abraço demorado, aquele tipo de gesto que transmite calor sem precisar de palavras, e sussurrou em seu ouvido. O medo faz parte, meu filho, mas ele não pode ser maior do que a sua esperança. Olha para mim, eu não vou te deixar. Você já sofreu tanto, não acha que merece descansar em braços que não vão soltar os seus? O menino ergueu o rosto devagar, os olhos vermelhos ainda brilhando de lágrimas, e perguntou com sinceridade: "E se um dia a senhora também for embora?" Ela segurou os ombros dele com firmeza, fitou-o diretamente nos olhos e respondeu: "Eu não vou, eu escolho ficar, e quando alguém escolhe amar de verdade, não há abandono. Se você me permitir, a partir de agora, vou ser sua família." Aquelas palavras caíram sobre ele como chuva em terra seca, trazendo vida a um coração que por tanto tempo havia murchado. O menino respirou fundo, sentindo a verdade pulsar no tom da voz dela. Ainda assim, como toda criança que já tinha enfrentado mais dores do que alegrias, precisava de mais uma prova. "Se eu for seu filho, a senhora vai me abraçar todos os dias? Vai me chamar de filho de verdade?" perguntou com um olhar de súplica. A senhora sorriu e, com os olhos marejados, respondeu: "Vou te abraçar até você cansar de tanto carinho, e vou te chamar de filho até que essa palavra se torne a mais natural para nós dois, porque você já é meu filho no coração, desde o momento em que encontrei sua carta." O menino soltou um soluço alto, mas dessa vez não era apenas dor, era também um alívio de perceber que talvez tivesse finalmente encontrado alguém que não estava de passagem. Aos poucos, a praça parecia desaparecer para ele. O barulho dos carros, as vozes distantes, tudo ficava em segundo plano. Havia apenas ele e aquela mulher que, de repente, representava tudo o que sempre sonhara. O menino segurou firme a mão dela, como se tivesse medo de que desaparecesse, e disse: "Eu quero acreditar. Eu vou acreditar. Se a senhora não me soltar, eu nunca mais vou ter medo da noite." A senhora apertou-lhe a mão com carinho e afirmou: "Nunca mais você vai dormir sozinho num banco frio. Nunca mais vai pedir pão para matar a fome. Nunca mais vai esperar por olhares que desviam. A partir de agora, você vai ter alguém que vai lutar por você. Você encontrou um lar, meu pequeno." Ele sorriu entre lágrimas, um sorriso tímido e cheio de incredulidade, como quem ainda não acredita que o sonho se tornou a realidade. Mas aquele sorriso já era uma vitória. Era o início de um novo capítulo, construído num instante em que uma carta escrita com inocência encontrou um coração disposto a ouvir. A mulher levantou-se, estendeu-lhe a mão e perguntou com doçura: "Vamos comigo?" O menino olhou para o banco onde havia passado tantas noites, respirou fundo e respondeu com convicção: "Vamos, porque agora eu tenho para onde ir." O menino ainda segurava a mão da senhora com força, como quem teme que o mais bonito dos sonhos possa escapar entre os dedos. O coração batia acelerado, e ele não sabia se chorava ou se sorria. Pela primeira vez em muito tempo, havia calor humano ao seu lado, e isso o desconcertava. A mulher o observava com ternura, e sem dizer nada abriu os braços num gesto simples, mas carregado de significados. Ele olhou fixamente para aquele convite silencioso. Hesitou por um instante, mas não resistiu. Correu e se atirou no abraço, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Sentiu o cheiro suave do perfume dela misturado com o calor do corpo, e aquele contato foi tão intenso que seu peito pareceu se abrir. "Eu achei que nunca mais ia ter um abraço", confessou com a voz embargada. A senhora apertou-o contra si e respondeu então firme: "Esse abraço é só o primeiro de muitos. Você nunca mais vai ficar sem ele."
As lágrimas escorriam pelo rosto do menino, mas dessa vez não eram de dor, eram de alívio. Ele fechou os olhos e deixou-se ficar, sentindo o colo como um porto seguro que jamais havia conhecido. "É tão bom, tão quentinho", murmurava entre soluços, enquanto suas mãos pequenas agarravam a roupa dela como se temessem que o abraço pudesse acabar. A senhora acariciava-lhe os cabelos e dizia em voz baixa: "Chora, meu filho, pode chorar. Suas lágrimas são sementes e, a partir de hoje, elas vão florescer em alegria." O menino levantou o rosto surpreso com aquelas palavras e perguntou: "A senhora me chamou de filho de novo?" Ela sorriu com os olhos marejados e respondeu: "E vou chamar todos os dias, porque é isso que você é para mim agora, meu filho." A palavra ecoou dentro dele como música, tão esperada, tão sonhada, que seu coração pareceu vibrar em cada batida. Nesse instante, ele lembrou da carta, o pequeno pedaço de papel que continha suas esperanças. "Então, quer dizer que tudo que eu escrevi deu certo?" perguntou ainda incrédulo. A senhora assentiu e respondeu: "Deu certo porque você acreditou. Suas palavras chegaram até mim e transformaram meu coração. Eu estava sozinha, achando que minha vida já não teria mais novidades, mas a sua carta me mostrou que sempre há espaço para o amor. Você me pediu uma família, e eu descobri que também precisava de você para completar a minha." O menino arregalou os olhos, como se fosse difícil acreditar que alguém pudesse precisar dele. "A senhora precisava de mim?" repetiu. Ela confirmou: "Sim, porque o amor é assim, ele não vem de um lado só. Você me dá tanto quanto eu posso te dar, talvez até mais." O abraço se renovou e dessa vez o menino sorriu entre lágrimas. "Eu prometo que vou ser bom, que vou obedecer, que vou fazer tudo direitinho", disse com a ansiedade de quem ainda teme perder o que acabou de ganhar. A senhora o interrompeu, colocando o dedo delicadamente sobre os lábios dele, e disse: "Você não precisa prometer nada para ser amado. O amor verdadeiro não vem porque você faz tudo certo, mas porque você existe. Eu te amo assim, do jeitinho que você é." O menino ficou em silêncio, atordoado por aquelas palavras. Ninguém jamais havia dito algo parecido para ele. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas cheio de significado, como se ambos estivessem gravando aquele instante no coração. Aos poucos, o entorno da praça parecia desaparecer para ele. As pessoas que passavam, os carros que buzinavam ao longe, tudo se tornava distante. Só havia aquele abraço que preenchia um espaço imenso de sua vida. "Eu tenho medo de acordar e isso se só um sonho", confessou em voz baixa. A senhora sorriu e respondeu: "Então eu vou repetir todos os dias até você acreditar. Não é sonho, meu filho, é a sua nova vida que está começando." O menino respirou fundo, tentando absorver cada palavra, e respondeu: "Eu vou acreditar, eu quero acreditar." Era como se, finalmente, a fé que sempre sustentou suas noites frias tivesse encontrado o alicerce da realidade. Quando se afastaram um pouco, ela segurou o rosto dele com as duas mãos e disse: "A partir de agora você nunca mais vai pedir um abraço, porque ele sempre vai estar aqui. Nunca mais vai escrever cartas para pedir amor, porque o amor já encontrou você. E nunca mais vai dormir sozinho, porque terá sempre um lar ao seu lado." O menino deixou escapar uma risada entrecortada pelas lágrimas, um som raro e precioso, e respondeu: "Então quer dizer que eu tenho tudo o que eu sempre sonhei?" A senhora, sorrindo, confirmou: "Sim, meu filho, e ainda mais, porque o amor sempre dá mais do que a gente pede." O menino voltou a abraçá-la com força, dessa vez sem medo, apenas com gratidão. Ali, naquele gesto, estavam enterradas todas as noites de frio, todas as rejeições, todas as lágrimas solitárias. E no mesmo gesto nascia um futuro novo, feito de confiança, cuidado e pertencimento. A praça, testemunha de tantas dores, agora também era palco de uma virada de destino. O pequeno órfão que antes se sentia invisível, finalmente tinha encontrado alguém que o enxergava por inteiro. E no calor daquele abraço, descobriu que milagres acontecem, não quando a gente deixa de sonhar, mas quando o sonho encontra o coração certo para florescer. A tarde já se encaminhava para o fim, quando a senhora decidiu que era hora de levar o menino com ela.
Ele olhava para os lados, inseguro, como quem se despede de um lugar que, apesar de frio e duro, havia sido sua única casa até então. Seus olhos se demoraram sobre o banco de madeira onde tantas vezes havia chorado e sonhado, e ele murmurou em voz baixa: "Foi aqui que eu escrevi meu pedido. Foi aqui que eu aprendi a esperar. Mas agora eu não preciso mais desse banco, não é?" A senhora, percebendo a mistura de medo e coragem em sua fala, acariciou-lhe os cabelos e respondeu: "Você nunca mais vai precisar dormir nesse banco. Agora terá um lar, uma cama quentinha, comida na mesa e, acima de tudo, vai ter alguém para te chamar de filho todos os dias." O menino respirou fundo, como quem guarda na memória o cenário de uma vida que se despedia, e segurou firme a mão dela, deixando que o destino o conduzisse por um caminho novo. O trajeto até a casa foi silencioso no início. O menino caminhava com passos curtos, sentindo-se pequeno diante da grandeza daquela decisão. A senhora o olhava com ternura e, para quebrar o silêncio, disse: "Você deve estar curioso para saber como é o lugar onde vai morar." Ele levantou o olhar desconfiado e perguntou: "É grande? Tem brinquedos?" Ela sorriu e respondeu: "Não é um palácio, mas é acolhedor. Tem paredes coloridas, uma cozinha que sempre cheira a bolo e um quarto vazio que eu sempre deixei pronto sem nem saber por quê. Agora sei que esse quarto estava esperando você." O menino arregalou os olhos e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. "Um quarto só meu? Com cama de verdade?" Insistiu, como se precisasse confirmar que não estava sonhando. A senhora assentiu e completou: "Com cama, cobertores e até espaço para você colocar seus desenhos e sonhos. Tudo do seu jeitinho." Quando chegaram, o menino ficou parado na porta, olhando para dentro da casa com um misto de encantamento e receio. Cada detalhe lhe parecia grandioso: a mesa posta, o cheiro de comida no ar, os móveis simples, mas bem cuidados. Ele entrou devagar, como quem teme estragar algo valioso apenas por tocar. "É tudo tão bonito", disse em voz baixa, e seus olhos brilhavam como se estivessem diante de um tesouro. A senhora fechou a porta atrás dele e declarou com firmeza: "Esta agora é a sua casa, e ninguém nunca mais vai te tirar dela." O menino virou-se para ela, ainda incrédulo, e perguntou: "Eu posso mesmo ficar? Não é só por hoje?" Ela se aproximou, ajoelhou-se para ficar à altura dele e respondeu: "Você pode ficar para sempre. Aqui é o seu lar. E eu sou sua família." A emoção foi tão forte que o menino correu pelo corredor, procurando o quarto que seria seu. Ao abrir a porta, encontrou uma cama arrumada com lençóis limpos e um cobertor macio. Havia também uma pequena estante e uma janela que deixava entrar a luz do entardecer. Ele se jogou sobre a cama, afundando o rosto no travesseiro, e deixou escapar uma risada entrecortada de lágrimas. "É tão macio! Eu nunca dormi em algo assim", disse levantando o rosto para olhar a senhora, que o observava da porta emocionada. Ela entrou e sentou-se ao lado dele, dizendo: "Esta cama é só o começo. O mais importante não é onde você vai dormir, mas com quem você vai acordar. E eu prometo que estarei sempre aqui todas as manhãs." A noite caiu, e pela primeira vez o menino não se preparou para enfrentar o frio de um banco de praça. Sentado à mesa da cozinha, ele observava cada detalhe: os pratos alinhados, o cheiro de sopa quente, o som dos talheres sendo dispostos. Ele murmurou, quase sem acreditar: "É como eu sonhava. Comida de verdade, casa de verdade, família de verdade." A senhora, servindo-lhe a sopa, respondeu sorrindo: "Tudo isso agora é seu. Você não precisa mais sonhar, porque está vivendo. E a partir de hoje, cada refeição será um lembrete de que você é amado e cuidado." O menino segurou a colher com as mãos trêmulas e disse: "Eu vou lembrar sempre. Vou agradecer todos os dias, porque agora eu sei que eu não estou sozinho." Antes de dormir, já no quarto iluminado apenas por um abajur, o menino se deitou e puxou o cobertor até o queixo. A senhora entrou para desejar boa noite e ele a chamou com a voz ainda frágil: "A senhora pode ficar até eu pegar no sono?
eu tenho medo de acordar e tudo isso ter desaparecido. Ela se sentou ao lado da cama, segurou-lhe a mão e respondeu: Eu vou ficar. E mesmo quando você dormir, estarei bem aqui, porque amor de mãe não vai embora quando a gente fecha os olhos. Ele fica para sempre. O menino suspirou aliviado, fechou os olhos devagar e murmurou: Obrigado, mãe. Eu tenho uma família agora. Naquele instante, enquanto ele se entregava ao sono tranquilo, a senhora o observava com lágrimas de alegria nos olhos. Sabia que aquele era o início de uma nova vida, não apenas para ele, mas também para ela. Dois corações que se encontraram pela força de uma carta simples e que, unidos, jamais voltariam a conhecer a solidão. E assim, o menino que antes era apenas mais um invisível entre tantos, finalmente encontrou um lar onde seu nome seria chamado com amor, onde cada dia seria um presente, e onde seu maior sonho se transformara em realidade: ter uma família que o chamasse de filho.